Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez estou vindo gravar um vídeo aqui. O meu vídeo ele conta, né, no meu canal aí do YouTube, e ele conta, que é o meu canal, é para poder expor, né, o meu livro, que é o livro Luz Negra, que eu venho comentando esse livro. Eu venho formulando ele desde 2017 e agora eu estou nos momentos finais, estou na edição, né? E aí eu aproveitei para vir comentar sobre os capítulos, vim compartilhar via vídeo, né? No canal Ele Conta, que é o meu canal, Gilberto Nery. Então o que acontece? Eu estou olhando ali que é o meu gato que está mexendo na tomada. Então o que acontece? O vídeo que eu venho fazer agora é sobre o capítulo 2019.1, né? Que lá no livro está assim, que é o capítulo que eu falo da minha saída, né? Até janeiro de 2019 eu estava no Catuçaba Resorts e Hotéis, fica em Salvador, em Estelamares, né? É um resort. Eu era lá encarregado de alimentos e bebida, né? Subencarregado de alimentos e bebida, subencarregado de A&B. Então eu trabalhei lá até janeiro, né? E saí. De certa forma eu fui demitido, né? Em janeiro, porque na verdade em 2018 eu tinha ficado doente, né? Eu passei 3 meses afastado, 3 ou 4 afastado pelo INSS. Graças a Deus eu recebi tudo direitinho, está no meu livro também, é um outro capítulo que eu vou contar lá, né? E aí eu voltei em outubro e em janeiro, devido a isso, eu acredito, né, esse afastamento meu, né, eu passei 4 meses afastado do hotel. Em janeiro, né, eles me demitiram, né, ótimo, peguei meu seguro, se eu não me engano foi 5 ou 6 meses de seguro, salário bom, né, então deu para eu retornar para a Serrinha. Então, assim, com essa demissão, eu retornei para a Serrinha, para minha casa que eu tinha recém construído, vamos dizer assim, ainda estava terminando, ainda estou terminando. Voltei para a Serrinha e aí nesse período desse capítulo 2019.1, um capítulo que eu estava sem trabalhar, eu aproveitei esse período de seguro-desemprego e sem trabalhar para descansar e ao mesmo tempo cuidar um pouco mais da minha saúde, porque eu tinha ficado doente no ano anterior. Então eu voltei para a Serrinha e lá, em 2017, eu tinha comprado um terreno, né? Comprei um terreno no loteamento Maria Eunice, que era um loteamento novo. Eu vislumbrei ele com uma capacidade muito grande, né, de desenvolvimento, um local novo na cidade, próximo do centro. Comprei esse terreno de 220 metros quadrados, né? E eu murei, construí, tal. Então voltei para lá. Aproveitando esse retorno meu em 2019, né, em janeiro de 2019, eu aproveitei para esse tempo livre, né, de seguro-desemprego e cuidando da minha saúde, eu aproveitei para poder fazer um projeto para o loteamento Maria Eunice, né? De certa forma, o loteamento Maria Eunice é de um amigo meu, né, eu considero amigo, Ulisses. E aí, conversando por alto, na verdade, não foi nem coisa de sentar na mesa, mas conversando por alto, falei com ele do projeto de fazer o loteamento ali e tal, melhorar e coisa e tal, ou transformar num possível condomínio. Ele, de certa forma, não vou dizer que deu aval, mas acreditou que poderia dar certo. Porém, ficamos nessa situação. Porém, eu desenvolvi o projeto. Eu fiz todo o projeto da implantação do condomínio, né? E fiz através do PowerPoint, criei todo o portfólio, as explicações, como funciona o condomínio. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho know-how nessa área. Durante um tempo, eu fui gerente de condomínio, eu fui administrador de condomínio em Prado Forte. Então, eu tenho know-how dessa área, tá? Sem falar que também eu fui síndico em um condomínio que eu morava pouco tempo em Salvador, mas eu acabei sendo síndico. E aí eu sabia como fazer. Então criei o projeto, encadernei, imprimi em PowerPoint, certo? E
Nisso eu fiz 3 ou 4 cadernos com o projeto, fui apresentando aos moradores, que tinham poucos, mas na verdade em 2019 já começou a ter bastante morador. Só na minha frente ali que não tinha ninguém. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a construir, não tinha ninguém. Tinha algumas casas, mas não tinha ninguém. Só na minha frente em 2019 já tinha 5 ou 6 moradores, se não mais. Na minha lateral, no outro lado estavam construindo e assim estava crescendo o condomínio. Então fui conversando com os moradores, apresentando o projeto, aproveitando que eu estava sem trabalhar, né? Eu estava recebendo seguro, estava descansando, estava cuidando da minha saúde. Então eu fiz o projeto. E nesse projeto eu intitulei a implantação do condomínio Vila Olímpica, certo? Lá no projeto tem tudo, inclusive vou colocar no livro lá o que era o projeto, porque o livro ele vai tratar desses assuntos todos, não só de eu contar minha história, como falar da minha área profissional, dos meus ramificações profissionais e também apresentar todo o conteúdo de todos os períodos profissionais que eu passei, exatamente para vocês verem e talvez tirar algum proveito disso. Então vou colocar lá o projeto em si, como foi feito, tá? Conversei com os moradores, a maioria foi aceitando. Se eu não me engano, nesse projeto foi conseguido 23 assinaturas. Vai estar lá, vocês podem contar, vai estar no livro lá, vocês podem contar, se caso vocês tiverem dúvida. Foi conseguido 23 assinaturas, inclusive com opção, né? Eles optaram pelo valor a ser pago. E está lá, as assinaturas, com o nome, com o documento e tal. Então 23 assinaturas. 23 assinaturas é bastante, porque o loteamento ele não estava completo. Tinha poucas pessoas que adquiriram terreno e construíram casa. Mas 23 já era muita gente já lá. Eu acredito que lá tem potencial para quase 100 pessoas, 100 casas, né, ou mais. E 23 já era uma boa. Desses 23, teve alguns, fora os 23, que não acreditavam tal. Eu conto hoje de cabeça os que eram contra, vamos dizer assim, ou que não acreditavam, na faixa de uns entre 3 e 5 pessoas que não eram contra. Inclusive teve gente de outras ruas que não faziam parte do loteamento, que eu também convidei para participar, até porque as casas delas faziam divisória com o loteamento. Eu queria fazer um trabalho de benefício geral para a região. E digo mais, o loteamento é um loteamento realmente fantástico, tem um potencial muito grande, mas eu digo, o potencial não é de crescer com quantidade de casa, é de ter uma qualidade de vida. Essa era a minha visão, uma qualidade de vida, ser um loteamento que não tivesse bagunça, que não tivesse sujeira, que não tivesse falta de cuidado com o meio ambiente, tivesse um meio ambiente saudável, onde a pessoa pudesse caminhar com seus cachorros, andar com seus filhos, as crianças andar de bicicleta, sem preocupar com o trânsito, ter uma área de lazer, entendeu? Então, essa era o intuito do loteamento, transformar em condomínio. No decorrer do processo, que eu consegui as assinaturas de apoio para implantar o condomínio, com as assinaturas eu já consegui entrar com uma empresa de administração de condomínio que administra finanças, né, que tem até um aplicativo, e consegui começar a fazer a arrecadação. A gente começou a fazer a arrecadação. Se eu não me engano, era R$30 o valor por casa, e se eu não me engano era R$20 o valor do terreno, né? Quem não tinha casa só tinha terreno. Vai estar aí, vai estar no livro, vocês olham lá, tirar dúvidas. Eu estou aqui comentando essa parte aí, tá? E aí muitos pagaram, começaram a pagar através do aplicativo. Todo mundo entrava no aplicativo, era um aplicativo que baixava no celular, você via, tinha área de manutenção, tinha área de reclamação, tinha área de solicitação, tinha área de pagamento, tinha área de opinião, tinha área de tirar foto e mandar de alguma coisa errada. Então é um aplicativo bastante importante. Existe esse aplicativo até hoje nos condomínios de Salvador e outros condomínios do litoral norte, talvez até em outros locais do Brasil, da Bahia, tenha esse aplicativo, se usa bastante. Eu não vou falar o nome aqui, mas é um aplicativo bastante bom. Vai estar lá, ele também no livro, né, exposto lá, sem problema nenhum, tá? Inclusive indico para vários condomínios, cara, que quiserem usar o aplicativo, é bastante interessante. Olha lá no livro. E através desse aplicativo era gerado boleto e enviado boleto para os proprietários que aderiram, os 23, era pago no banco, através do aplicativo, e muitos pagaram. Chegou um momento lá da gente ter uma arrecadação bastante interessante. Eu acho que chegou um momento da gente ter uma arrecadação lá na faixa de
de seus 2.000 e poucos reais em 4 ou 5 meses, ou 6 meses. Era pouquinho, a arrecadação, poucos moradores, mas já tinha um dinheiro bom, né? Inclusive, nesse quesito, né, que eu fiz o projeto todo, antes de eu fazer o projeto todo, eu consegui o decreto municipal para poder ver sobre o loteamento, consegui a licença ambiental, que também o loteamento tem, consegui o ART e CREA, que também o loteamento tem, consegui o mapa do loteamento, lembrando que esse documento não é eu que consegui, eu consegui tê-los, mas o loteamento já tem, o proprietário do loteamento já tinha, né? Então só quis trazer eles para poder mostrar que o loteamento realmente era certinho, tudo bonitinho. E nisso aí as tentativas de transformar em condomínio, né? E assim sucessivamente. Fiz o projeto todo, né? Eu encadernei várias vias, entregava um e outro, depois pegava a assinatura. Fiz o logotipo do condomínio, né? Que é o condomínio Vila Olímpica. Por que Vila Olímpica? Veja só, eu não sei se foi de propósito ou aconteceu. O loteamento foi criado numa área onde já tinha sido cedido um espaço pelo proprietário do loteamento para o Centro Olímpico na época das Olimpíadas, né, em 2016. Esse Centro Olímpico já era para estar pronto desde essa época, mas não foi pronto por várias questões políticas, mas não envolve aqui. Então lá tem um Centro Olímpico, que era para o projeto das Olimpíadas. Não ficou pronto, mas o Centro Olímpico Esportivo está lá. Não sei se vai mudar o nome. Até o momento se chamava de CEL, Centro Esportivo Olímpico, Centro de Educação Olímpica, alguma coisa nesse sentido. Então eu aproveitei esse contexto do Centro Olímpico, tá, sei lá, né, vizinho, próximo, praticamente dentro do loteamento, e disse, eu vou criar, eu pensei, criar um condomínio Vila Olímpica. Passei para os moradores, muitos aceitaram, entenderam a proposta. Eu acredito que o proprietário até então não tinha dito não ou dito sim. Eu acredito que ele estava aguardando as coisas acontecerem, né? E realmente eu estou acelerado, eu vou fazendo as coisas e aí, de certa forma, até aí o projeto com o logotipo começou a ser rodado para os moradores e coisa e tal. E aí, né, eu vou colocar umas fotos lá também no livro, vocês vão ver as fotos. A primeira coisa que eu fiz foi limpar um terreno que tinha na frente, que é um terreno que tinha uma proprietária também. Eu visitei a proprietária assinou o projeto e, de certa forma, ela também contribuiu, em alguns meses aí, eu não recordo quantos, mas contribuiu. E aí eu aproveitei para fazer a limpeza do terreno dela, que é logo o terreno primeiro, tá? Era uma cerca velha, cheia de mato, era um lugar onde tinha a criação de porco, né? Não tinha os porcos, mas foi um lugar onde tinha os porcos para criar, tinha um mato feio, grande, logo na entrada do loteamento. Aí eu pensei comigo, posso deixar a entrada desse jeito. Fui lá, mandei limpar o loteamento, paguei, fiz o recibo do rapaz que fez o serviço, tem hoje o projeto lá, o recibo também vai constar, tá? Depois da entrada limpa, ficou bacana, mandei fazer uma faixa, proibido jogar entulho, porque tinha muito entulho, tinha lixo de casa mesmo, né? Tinha resto de planta, o pessoal jogava lata velha, muita coisa velha, até sofá velho tinha. Então eu fiz uma faixa informando que ali poderia ser um condomínio Vila Olímpica, não sei o que, proibido jogar lixo, para particular, até porque a área é particular, além de ser um loteamento que tem dono, né? O rapaz que eu falei já no início do vídeo, o próprio lote, o próprio terreno tinha dono, então particular tem que ter respeito. Então eu limpei o terreno dela e limpei o terreno vizinho, que até hoje, inclusive, eu não sei de quem é, né? Porque eram 2 terrenos que estavam vazios, sem construção nenhuma. Então foi limpo esses 2 terrenos. Então a entrada do condomínio, do loteamento ficou, né, limpo, sabe? Depois disso, eu bolei nessa entrada que fica ao lado do posto de combustível, já que estava limpo, fotografei e criei uma portaria, né? Fiz um layout de uma portaria que vai estar aí, vocês vão ver, que era o primeiro modelo, que é uma portaria com cancela e uma guarita, né? A cancela é aquelas que levantam, né? Que tem em hotel, que tem em vários locais. Então seria com cancela e gelo baiano. O gelo baiano é aquelas pedras de amarelo, né? Amarelo e preta, para os carros não passar, né? Aquelas pedras pesadas. Então eu bolei uma portaria dessa forma, foi o primeiro projeto que eu fiz. O segundo projeto, já que esse eu passei para os moradores e ficou meio assim, tal, pá, né? Na dúvida, eu criei um segundo projeto, não uma portaria, sim um portal, também com guarita, até de alvenaria, se não me engano, mas um portal de eucalipto pintado, bonito, que também vocês vão ver. Porém, esse portal era aberto,
Tem o lado de entrar e o lado de sair, mas sem a cancela em aberto, apenas o portal em eucalipto. Depois eu criei também uma terceira opção, que era esse mesmo portal, só que com portão. Por quê? Alguns moradores questionaram, mas vai estar aberto, não sei o que, qualquer um entra. Lembrando que muitas vezes a gente acredita no processo dos moradores, mas muitas vezes lá na frente os mesmos depois recua. Claro que eu não queria, eu queria que fosse para frente e tal, mas a minha pegada era diferente. E na verdade o mundo é assim, existem pessoas que colocam dúvida no processo e tal, e realmente é complicado, né? E assim eu fiz esses projetos da portaria, essa portaria que vocês vão ver também, fechada, bonita, tá? Muitos gostaram, mas é aquela coisa, não deu certo porque vários requisitos. Perdão. Aí nós vimos o seguinte, além do projeto da portaria, eu tinha que fazer das ruas laterais, porque nós temos a rua principal, que é na 1º de janeiro, uma continuação da Manuel Novaes, dentro do condomínio, e tem as ruas transversais, que são as travessas Manuel Novaes, travessa Manuel Novaes 1, travessa Manuel Novaes 2, travessa Manuel Novaes 3, e essas ruas dão acesso à avenida, né? Que é a Avenida João Moraes, que está no mapa. Mas para o condomínio ficar fechado, eu pensei, bolei também, fiz o projeto de imagem dos portões de serviço, que cada travessa dessa ia ter o portão de serviço. Por enquanto, na época do projeto, seriam 2 portões de serviço, na rua Travessa 1 e na Travessa 2, que é onde já tinha gente morando. E, consecutivamente, a gente ia colocando nos outros, a partir do momento que fosse tendo morador e fosse tendo contribuição também, né? Se não houvesse contribuição dos moradores da outra rua, a gente ia acabar não colocando. Gilberto, mas se 5 contribuem e 2 não contribuem, não tem problema, a gente vai colocar por causa dos 5. Os outros 2 que não contribuem, eles iam se beneficiar, ok, ótimo, a gente ia continuar tentando conquistar, porém tinha outras regalias, vamos dizer assim, que a gente ia ter dentro do loteamento do condomínio, que a gente não ia deixá-los usufruir. Não que proibir, mas que eles não iam ter como usufruir realmente, que eu vou explicar já já. Então, bolei os portões de serviço. Para que esses portões de serviço? O carro do lixo não entrar pelo portão principal, entrar por lá. Carro de mudança entrar por lá. Areia, brita, todas essas coisas entrar pelos portões de serviço. Para não precisar passar pelo portal principal, que seria o portal social, de receber visita, receber, né? Já pensou, você está recebendo uma visita no seu loteamento e tal, e está saindo, não criticando, mas sempre tem aquele, né? A questão do carro do lixo, com o mau cheiro, era uma subida, imagina você tendo que sair, esperando o carro do lixo sair e atrás do carro, complicado, mas não é uma crítica, é apenas uma questão de cuidado, tá? De cuidado. Então vamos lá, falei dos portões, falei do portal, falei da portaria, inclusive, em uma certa época, a rua 1º de janeiro, ela estava intrafegável. E aí vieram fazer um serviço da Embasa porque um cano estourou, deu um problema, e a água e tal, teve que fazer uma tubulação lá. Foi bastante água que se vazou. Só que quando fizeram e terminaram o serviço, deixaram areia, tudo no meio da rua, era poeira. Eu fui, reclamei na prefeitura, fiz todo o trabalho, não de ir lá bater faixa nem bater panela, mas ir com os documentos corretos e conseguir fazer com que a prefeitura mandasse uma equipe. Inclusive parabenizei e dou parabéns até hoje, porque foram rápidos, foram eficientes e fizeram bem feito. Parabéns. Eu inclusive tenho um vídeo lá, e eu dando parabéns para o pessoal. Gilberto, mas foi você que conseguiu? Não sei. Eu fui lá, pedi, entreguei um documento, mandei algumas fotos. Beleza, se foi eu que colaborei para acontecer, ótimo. Se não foi, ótimo também, porque deu certo lá e alguém pediu e deu certo. Tá? Mas eu mandei meus parabéns. Também teve uma reclamação do morador, que na frente da casa dele, ali na continuação da Manuel Novaes, na rua descendo o posto, começaram a jogar uns entulhos. Eu até conversei com uma pessoa que estava fazendo isso lá, para não jogar, porque, poxa, entulho é uma coisa, lixo é outra, resto de obra é outra. Então, assim, e ali a gente está tentando manter um padrão, né, uma qualidade, fazer com que a coisa seja, até para valorizar, eu acredito. Eu não estava pensando no mal, eu estava pensando na valorização. Então, eu fui lá, e um morador, né, de frente reclamou, eu conversei com a pessoa, depois eu consegui uma patroa, um trator para tirar o lixo, para juntar no tanque, carregar. Até aí deu tudo certo, então estavam algumas coisas acontecendo, a limpeza do terreno,
a ideia do portal, a ideia dos portões, a limpeza da 1º de janeiro que teve o problema da tubulação, esse lixo limpo que estava sendo jogado de frente à casa do vizinho, tudo isso eu fui cuidando. Depois eu tive a ideia das placas, das ruas. Mas como veio essa ideia das placas? Porque muita gente estava me questionando que as ruas, que os correios não tinham como entregar, né, correspondência, porque não estava cadastrado. Além de não ter como entregar a correspondência, a Embasa tinha um nome, a Coelba tinha um nome, e no mapa, né, e no contrato das cartas tinha outro nome. A rua tinha 3 nomes, né? Então estava meio confuso. Aí eu decidi fazer uma assembleia, já que tinha já o condomínio implantado, né, vamos dizer assim, um projeto aceito, em processo de evolução. Eu resolvi fazer uma primeira assembleia. Essa primeira assembleia foi para escolha do síndico, subsíndico e secretários e tesoureiro e administrador. Fizemos, né? Eu fiquei como administrador, não porque eu queria, mas porque eu estava desenvolvendo um projeto. Eu estava torcendo para que o projeto desse certo para um outro momento entrar outra pessoa para poder assumir já as coisas mandando, né? Eu ia de repente dar só um feedback, dar um apoio de consultoria e as pessoas tocando, né? Mas eu fiquei como administrador por uma questão de desenvolver o projeto e fazer acontecer. Entrou um colega, um vizinho meu como síndico, um outro como subsíndico e 2 pessoas como secretário. Foi feita a ata, foi feita a assinatura, tudo certinho, bonitinho, até aí o condomínio tinha tudo para acontecer. Lembrando que nessa mesma assembleia não ficou decidido se ia ser condomínio mesmo, nem loteamento, nem associação. A gente estava ainda, aí chegamos numa situação de botar em dúvida se era condomínio, associação ou loteamento. Até então não tinha nada definido. Eu continuei chamando de condomínio pela minha vontade, mas pela vontade das pessoas que assinaram, tal, eles ainda não tinham decidido. Que para decidir finalmente tinha que fazer uma outra assembleia. Tanto que eu peguei os documentos de associação junto ao cartório lá de registro de imóvel, não sei, para fazer se caso fosse virar associação. Tá? E aí nessa assembleia foi colocado isso das ruas. Realmente as ruas têm 3 nomes, uma na Embasa, uma na Coelba e nos mapas, né, no documento. E surgiu até um 3º nome, porque, se eu não me engano, a Embasa mudou o nome de algumas ruas no meio do processo. E aí surgiu um 4º nome. Mas aí nós fizemos depois dessa Assembleia das Eleições, fizemos uma outra Assembleia para decidir os nomes. Aí ficaram de decidir sobre nome de flores. As próprias pessoas que estavam reunidas, vamos escolher nome de flores, bota aí. Nome de países africanos, nomes de atletas olímpicos, nomes de ex-prefeitos do município, de preferência já falecidos, né, colocaram. Nome de familiares de moradores, de proprietários de lote, já falecidos também, teve essa opção. E, se eu não me engano, nome de cidades gregas. Ficou isso aí. Na votação ganhou as cidades africanas. Eu não sei nem por que ganhou as cidades africanas. Realmente eu não me recordo. Eu mesmo não colocaria cidades africanas. Eu era mais para colocar como nome de flores, por exemplo. Eu preferiria colocar como nome de flores, minha opção. A opção deles lá, a votação, foi cidades africanas. Eu não me contrapus, porque a maioria ali, né, gostou e tal, e fomos. E aí decidimos alguns nomes de ruas, e aí partimos para a elaboração das placas. Como eu não queria colocar placa em parede, e também não tinha casas nas esquinas praticamente para colocar em parede, eu decidi ir a uma empresa comprar os eucaliptos, né, conseguir os eucaliptos para os postes, que seriam os postes, aqueles postes que se colocam nas avenidas principais das grandes cidades. Então botava os postes de eucalipto com as placas padrão, que vocês vão ver as fotos, com os nomes das cidades africanas. Nisso aí, de certa forma, eu não me contive no processo da comunicação com o proprietário do loteamento. Realmente deveria ter essa ponte. E não foi feito. Isso aí foi uma falha, não foi feita essa ponte. Apenas a gente escolheu os nomes, colocou. Mas colocou acreditando que realmente o processo de nome ainda estava indeciso, não havia nome, porque também a Coelba não tinha, se a Coelba não tinha, não foi informada, se a Embasa não tinha, não foi informada, se o Correio não tinha, não foi informado. Então acreditou-se que o nome estava solto. O que é que eu pensei? Vou colocar os nomes, fazer o documento de ofício,
comunicar a Coelba, comunicar a Embasa, comunicar o Correio, que aqueles são os nomes daquelas ruas e tal, para poder começar a coisa a fluir, em termos de entrega de encomenda e tal, papai, coisa e tal. Então, esse foi o pensamento principal, já deixar a coisa alinhada para que as ruas tivessem nome. Realmente faltou alinhar com o proprietário do loteamento, que fez lá o mapa e colocou os nomes, que inclusive a gente chegou até a dizer que tenha nome repetido, porque tem o mesmo nome de algumas ruas lá, tem outro bairro da cidade com o mesmo nome de rua, isso é complicado. A pessoa, você comprar o celular e for parar lá no outro bairro e a pessoa receber. Aí quando você for descobrir que não chegou para você, que chegou em outra cidade, é complicado, no bairro, e a pessoa recebeu, e aí dá aquele, né, estresse todo. Então, tinha outros nomes na cidade e tinha duas ruas que estavam meio na dúvida se iam dar certo aqueles nomes. Não, porque uma estava em nome, vamos dizer assim, de uma pessoa que ainda era meu gato, já está aqui em cima da estante fazendo bagunça. Está fazendo bagunça, parece que ele gosta de fazer zoada durante o vídeo. Então o que acontece? Uma das ruas estava em nome, né, de uma pessoa, de um cidadão até bastante influente na cidade, né, de bastante renome na cidade, mas que estava ainda em vida, né? Eu não sei se a lei orgânica do município permitia, né? Então estava na dúvida isso, não sei se vai permitir ou se permitia. E a outra rua era uma continuação de uma avenida que terminava antes de chegar nesse ponto, porque aí já começava outra rua e aí começava a avenida de novo. Então tinha essa dúvida minha e de muitos moradores, alguns moradores, muitos não, se isso ia dar certo. Então esse foi o primeiro momento da situação, em achar que a gente fazendo os nomes, eu achar que a gente fazendo os nomes ia resolver logo essa situação. Porém, faltou fazer a ponte com o proprietário realmente do loteamento. Mas, na minha cabeça, me credibilizaram o seguinte: a Coelba tinha um nome, a Embasa tinha outro nome, o Correio não tinha nome nenhum, né? No mapa tinha outro nome, e aí a gente não sabia, e os nomes, a gente não sabia se a lei orgânica do município tinha permitido, tinha aprovado, não que não tinha, mas não estava bem explicada a situação e tinha nomes repetidos de outras ruas da cidade. Então, foi criado isso para poder colocar o nome da rua e tal. Não deu certo, o proprietário não apoiou, inclusive, dentro de acho que 1 ou 2 dias ele removeu as placas, por vontade dele, por uma opção dele, por uma questão de perceber que não era daquele jeito. Tudo bem, não deu nada contra, né? Ele colocou os nomes, ele continua e acredita que os nomes são esses. Eu não tenho nada contra, eu só fui tentar ajudar no processo de definir de fato os nomes da rua diferente do que as outras ruas já tinham e do que a prefeitura, não sei se tinha aprovado ou se não tinha aprovado os nomes que estavam lá. Mas ele retirou e inclusive me comentou, se eu não me engano, que ia fazer os nomes corretos, né, botar os nomes lá com as placas. Inclusive, na época eu me coloquei aguardando a posição dele, inclusive fiz o modelo da placa nova com o nome que ele queria, mandei para ele e acabou não andando para esse processo por outros motivos, né? Por motivo de... Porque quando tirou-se a placa, os moradores já começaram a desacreditar do processo. Claro, poxa, fez uma coisa e o proprietário desfez, esse negócio já não vai dar certo, realmente, já descredibiliza. Isso foi um fator que descredibilizou e aí a coisa foi esfriando em vez de esquentar, né? Não tenho nada contra como foi feito, mas realmente faltou a ponte, a questão da retirada descredibilizou e o retorno, né, para fazer as placas novas se esfriou. E aí não deu mais certo a gente continuar com essa questão das placas por causa dessa situação. Depois e durante esse processo, ainda tentando conseguir alguma coisa, eu conversando com o proprietário um pouco antes dessa situação das placas, eu conversei com ele sobre se ali poderia ter uma área de lazer. E por incrível que pareça, ele me surpreendeu com a área. Ele me disse que tem uma área que não é que ele ia dar, né, mas é uma área que é uma área para ser usufruída pelos moradores para criar uma área de lazer. E aí eu bolei nessa área de 500 metros quadrados, mais ou menos, a ideia do clube, que seria um clube exatamente para ser para os moradores que contribuíssem usufruir. Um clube fechado, com eucalipto, com uma tela bonita, com uma quadra de
de areia, né, para um fute-areia e um futevôlei também, ou então um vôlei de praia, né, uma areiazinha que dava a área, dava para fazer um tipo desse tipo, né. Também ia ter um quiosque com a churrasqueira, nada de um espaço gourmet, não, ia ser um quiosque aberto com a churrasqueira, né, uma piazinha e uma pequena piscina, uma piscina bacana, né, para poder o pessoal usufruir e somente em uma área arborizada, bem com grama, tal. Essa era a ideia. E aí essa área ia ser destinada aos moradores que contribuíssem para o loteamento do condomínio. Até porque para fazer essa área ia ter que ter contribuição e investimento, né? Ah, Gilberto, mas você ia proibir que os outros moradores usassem? Não era questão de proibição, era questão de lógica. A área seria destinada para as pessoas que contribuíram a área ficar pronta, né? Os que não contribuíram não iam ter direito ao acesso. A partir do momento que eles começassem a contribuir, eles teriam esse direito, até porque eles começaram a contribuir para aquela situação da construção daquilo. E com contrapartida com outras coisas do loteamento, ou condomínio, ou associação, certo? Além do clube, eu criei também a ideia do grupo de desconto, né? E esse grupo de desconto, ele ia ter um cartãozinho onde várias empresas iam se associar ao loteamento, ao condomínio, não como sócio, mas como parceiro, e iam ceder uma porcentagem de desconto. O que é essa porcentagem de desconto? Por exemplo, você vai fazer uma compra no mercado, você chega com esse cartãozinho do condomínio como morador e lá ele vai lhe dar 5, 10, 15% nas compras, seja qual for. Uma internet, um desconto, a compra de, vamos supor, numa loja de imóveis, ia ter um desconto lá com esse cartãozinho. Então, todo morador que fosse contribuísse, né, fizesse parte da contribuição, ou da associação do condomínio, do loteamento que for, com esse cartão ele ia ter desconto em várias lojas da cidade, porque eu estava começando a arrecadar e já tinha um total aí de umas 10 ou 15 lojas, tá? Loja, cabeleireiro, padaria e tal, eu estava começando a conversar e sair para ver quanto desconto cada loja dá. Olha só como são as coisas. Se você vai pagar 30, 50, 40, 20 reais mensal ao condomínio para poder investir, se você faz compra lá fora e ganha esse desconto 5, 10, 15% num posto de gasolina, num posto de lavagem de carro, numa loja e tal, você começa a recuperar esse dinheiro. É como se fosse um investimento que lá na frente com desconto você vai recuperar. Até porque você não vai lavar num posto de gasolina que não te dá um desconto, né? Vai lavar num posto, vai deixar de lavar nenhum que te dá um desconto, vai lavar num outro que te dá um desconto. Você está entendendo? Beleza, então isso ia acontecer e mês a mês você ia ter esse dinheiro de volta em termos de desconto no local que você fosse comprar. Então, assim, era um investimento com retorno, né, do valor. Tá? Então, eu fiz esse cartão de fidelidade, né, que o cartão do morador ia ter, né, e levar consigo, e ia ter a lista das empresas da cidade. Eu torcia para que tivesse umas 100, ou todas, né, mas sabe como é. Então, esse processo também iniciou, comecei a fazer esse processo, porque veja só, qual é a intenção? Arrecadar para investir, para melhorar. Ok, meu dinheiro vai ficar preso no loteamento? Não, você vai ter um clube para você usufruir, né? Você vai poder fechar o clube para fazer um aniversário, uma coisa dessa, entendeu? Você não vai precisar alugar. Você vai ter o clube lá, você só não vai poder, por exemplo, fazer uma festa fechada de ingresso, não. Mas você vai fazer um aniversário e tal. Você vai ter um cartão de desconto que vai te proporcionar algumas coisas na cidade, certo? E assim em diante. Além disso, tinha empresas que eu estava também conversando que seriam empresas investidoras do loteamento. Como assim, Gilberto? Empresas investidoras é aquela empresa, por exemplo, que nos ajuda com as câmeras para a gente precisar comprar, né, ou alguma coisa voltada nesse ramo. Nos ajuda com internet para, por exemplo, para o clube gratuito, nos ajuda, por exemplo, com flores, com grama, para poder embelezar as ruas. Então essas empresas seriam parceiras que iam nos ceder algumas coisas, não coisas absurdas, né? Algumas coisinhas, e essas empresas poderiam, o proprietário, somente o proprietário e a família, poderiam também vir usufruir do clube, até porque eles eram parceiros. Vamos botar assim, eles não estão pagando, sim, mas eles estão cedendo algumas coisas que a gente não gasta, certo? A empresa de coleta seletiva,
né? Vem fazer as coletas de casa em casa, tal, o proprietário da empresa pode vir usar o clube e tal. Então, isso vai criando um vínculo, inclusive chamado um vínculo de cooperworking. Existe, eu dou aula disso, tem um networking, e nesse caso aí ia ser um cooperworking, porque como o proprietário de várias empresas viriam, ou de 2, 3, 10 empresas, vocês teriam contato e as suas famílias poderiam fazer o cooperworking, né? Uma esposa que queria trabalhar, uma indicação para uma empresa X, uma indicação para uma empresa Y, uma vaga aqui, uma vaga temporária. Então, poderia isso também fomentar o cooperworking, tá? Bom, esse era um outro processo que eu estava fazendo também nessas empresas. Inclusive, eu vi, para melhorar a nossa portaria e o trânsito ali e o comércio da rua 1º de Janeiro, certo? Eu estava pensando, inclusive, no comércio da rua 1º de Janeiro, o acesso ao condomínio e o comércio. Eu criei um projeto de trânsito lá para aquela rua 1º de Janeiro, inclusive com uma proposta de asfalto na rua 1º de Janeiro e asfaltar a avenida ali, que hoje tem o nome de Joel Moraes, né, que é a avenida dentro do loteamento, aquela avenida ali. Então, fazer um asfalto na 1º de Janeiro com uma rotatória de entrada ali para a avenida do Centro Olímpico, né, que tem o nome de Joel Moraes. Então, ali ia ter uma rotatória, porque se vocês forem observar, ali não tem um trânsito legal de saída e entrada de carro ali, né? Tem gente até entrando pela contramão, inclusive eu sou um deles. Então, ali precisaria ter uma rotatória, recuar um pouco o canteiro, né? Isso era uma ideia minha, que viesse a prefeitura ou uma empresa parceira fazer um projeto ali para ficar bonito, ficar urbanizar, e a 1º de Janeiro ali ficar o trânsito pesado de carro, porque olha só, vamos supor que na 1º de Janeiro tem uma borracharia ali, tem uma loja de moto. Se a avenida que passa por dentro do condomínio, que é a Avenida Manuel Novaes, ali a continuação que desce pelo posto, for uma avenida que estiver aberta, vamos colocar assim, todo mundo que venha do centro da cidade, de moto, vai entrar por ali, vai se embora, vai sair ou na pista, que vai ter uma ligação com a pista, ou lá no recreio. Não vai passar pela 1º de Janeiro. Então, o comércio da 1º de Janeiro vai ser quase diminuído, vamos dizer assim. Não está ainda diminuído porque esse acesso não está completamente integrado lá com o recreio nem com a avenida. Mas no dia que tiver, vão passar ali por dentro, vão se picar e a 1º de Janeiro vai morrer, em termos de comércio, né? Então, assim, eu pensei em manter o comércio ali forte, o trânsito por ali, claro, pela Avenida João Moraes, porque eu acho que aquela avenida deve se transformar numa avenida de comércio, entendeu? Então, assim, eu pensei nesse processo de urbanização ali, de trânsito, fiz o projeto, tenho o mapa pronto, tinha a ideia da rotatória, tem isso tudo lá, para poder fomentar aquela área ali, certo? E assim sucessivamente. Repito, dentro disso tudo, gente, eu tentei expor isso com as convocações para as eleições, para a Assembleia da Associação, do condomínio, do loteamento. Eu tenho toda a documentação que eu consegui, embora não foi para frente, mas tenho toda a documentação que já era para poder fazer o processo andar, tenho todas as propostas, Gilberto, uma visão muito grande para a Serrinha, uma visão muito absurda. Eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para vocês, mas, assim, onde eu estava em Prado Forte, Costa do Sauípe, até mesmo em Porto Seguro, lá em Vila Madrid, todos os condomínios funcionaram. Foram implantados e funcionaram, não como condomínio, tudo bem, mas aqui poderia ser um loteamento, uma associação para funcionar. Mas Serrinha não funciona. Aqui em Feira está funcionando, agora está inaugurando 2 ou 3 mega condomínios aqui, né? Eu estou chamando de condomínio, gente, mas não precisaria ser um condomínio, poderia ser um loteamento mesmo, uma associação, mas com uma pegada diferente. E aqui em Feira está inaugurando um com parque temático, que é uma das ideias que foi implantada lá em 2004, 2013, lá em Prado Forte, veio um pouquinho do Rio de Janeiro, algumas ideias, poucas, né? Mas mais para o litoral norte. Está montando agora em Feira aqui um parque temático. Tem outro que está sendo montado com a área verde, quadra de tênis e tudo mais em Feira de Santana, a vizinha de Serrinha. Feira de Santana é uma cidade de polo, uma cidade grande já, uma cidade que roda dinheiro. Beleza, mas assim, chutar cachorro morto. Se Serrinha não é
Então, melhor manter não sendo. Entendeu? Então, assim, se não tem condições de chegar, então é melhor manter não sendo. É o que eu falo sempre. O pessoal de Serrinha pega o dinheiro de Serrinha, que eu disse Serrinha vem para Feira de Santana gastar com médico, com compras, com não sei o quê. Muitos vão até para Salvador. Beleza, tira seu, você faz o que você quiser, mas assim, tem algumas coisas que a própria cidade poderia dar para poder o povo usufruir lá e gostar de usufruir lá e permanecer o dinheiro rodando na cidade. Entendeu? Mas voltando aqui. Então, eu consegui toda essa documentação, né? Lembrando que eu estou comentando aqui o capítulo 19, 2019.1 do meu livro Luz Negra, certo? E assim, tudo isso do livro é para vocês observarem que, por que luz negra? Porque a gente vê uma luz, a gente vê algo, né, para brilhar, vê algo para dar certo. Porém, as pessoas normalmente, não estou falando de vocês, estou falando de vários capítulos que eu tenho nesse livro. Esse é mais um, tem outro, tem outro, tem outro. Comentando exatamente. Tem pessoas que olham sempre pelo lado ruim, pelo lado negativo, que não vai dar certo, que não vai conseguir, ou que aquela pessoa é assim, ou que aquela pessoa é errada, ou que aquela pessoa não faz isso. Então, assim, existe o lado da luz e existe o lado negro da coisa. Existe o lado que quer desenvolver, existe o lado que não vamos desenvolver não, porque não vai dar certo. Então, por isso Luz Negra é o título do livro. Não é baseado nesse capítulo, esse capítulo faz parte do processo. Existem outros capítulos que eu venho fazendo no vídeo para vocês entenderem esse processo. Então, o que acontece? Essa situação dos documentos que eu tenho, eu consegui fazer a assembleia de apresentação do condomínio, consegui 23 assinaturas, eu tenho cópia disso tudo. Não estou falando que vai acontecer algo, que vai acontecer nada. Isso serve de experiência para vocês. Vocês olhem no livro lá, se caso vocês quiserem usar como experiência para alguma coisa. Tá? Então, consegui fazer a assembleia com 23 assinaturas, está lá da assinatura de todo mundo. Consegui fazer a ata de presença da eleição do síndico, subsíndico, conselheiro, secretário, tesoureiro, administrador. Também está lá com as assinaturas e tudo certinho. Consegui fazer a ata da Assembleia das Ruas, também com os nomes das pessoas que participou, com o processo, como foi, quais foram os nomes que foram selecionados, quais foram as opções que foram dadas, entendeu? Nós chegamos a ter em caixa um valor significativo, não recordo exatamente, vai estar no livro lá, mas foi na faixa de 2 e pouco, 2 mil e poucos reais. Se eu não me engano, talvez não tenha sido mais um pouquinho. Lembrando que o valor estava lá, mas depois eu devolvi para todo mundo. Em um outro momento eu precisei viajar, sair do município, aproveitei que eu não estava mais cuidando, que eu não estava lá e fui devolvendo os valores pouco a pouco, porque eu tinha que resgatá-lo da empresa, do aplicativo que foi feito o pagamento. Então eu resgatava e transferia, resgatava a quantidade e transferia. Só que isso não era eu tirando da minha conta. Eu informava a empresa que precisava de x e tais pessoas das pessoas, ela me repassava e eu repassava para as pessoas. Tá? Inclusive esses documentos todos de repasse eu tenho. Essa retransferência da devolução. Tinha as taxas, infelizmente a empresa cobrava as taxas dela, que era R$3, R$5, dos processos de administração, e aí eu tinha que passar com desconto, não podia, eu peço até desculpa, eu queria muito passar integral, mas teve o desgaste da empresa de documentação, impressão, essa coisa. Então, foi feita a devolução de todo mundo, se eu não me engano, foi feito todo mundo. Mas a gente chegou a ter um capital bacana, que era o capital que a gente ia gastar para fazer o portal. Só que mediante a situação das placas, que foram retiradas, que seria o primeiro processo para poder a coisa ir tomando forma, eu esfriei o portal porque eu fiquei na dúvida. Cheguei a conversar com o proprietário algumas vezes como era, mas eu vi aquela coisa muito assim, sem um aval completo, eu fiquei com medo. Aí, além de eu ter ficado com medo, como eu estava na cidade sem trabalhar, recebendo apenas seguro, desemprego, que eu decidi fazer esse projeto, eu decidi não investir muito mais nisso, porque estava muita coisa duvidosa, decidi procurar alguma coisa para fazer, E aí aconteceu, tirou as placas, eu não fiz o portal e eu precisei, surgiu alguma coisa para fazer, que aí é o capítulo, eu vou comprar o capítulo seguinte, que é 2020, eu faço os capítulos por ano, Esse 2019.1 vai vir o 2019.2, que é outra história que eu vou contar, e depois vir o 2020. Então, o meu capítulo 2020 foi essa saída que eu tive, abandonei o processo e fiz as devoluções.
tinha um dinheiro bacana em caixa que era para fazer o portal, mas aí eu fiquei com receio, eu preferi, né, correr atrás do meu e fazer a devolução do pessoal. O aplicativo fez as devoluções mediante eu ia solicitando, porque, como eu digo a vocês, não estava na minha conta, estava lá na conta do aplicativo, eu tinha que pedir a transferência de tais e tais pessoas, então vinha esse montante, aí eu transferia para as pessoas de volta, né? Aí de cada um, vinha um montante, cada um eu transferia para as pessoas de volta. E foi feito assim, os documentos de transferência também. Inclusive eu tenho um relatório dos pagamentos que foram feitos, todos os pagamentos, e ao mesmo tempo das devoluções que foram feitas. Tem esse relatório da planilha, caso alguém queira ver, vai estar no livro também, né? E inclusive os recibos de pagamento de serviço vão estar tudo no livro. Repito, por que eu estou contando essa história? Faz uma parte da minha história. Eu estou contando não só a história, como a experiência. O que foi feito, como foi feito, o projeto, as montagens, os documentos, vai estar tudo no livro. Não por uma questão simplesmente da história, mas assim, o livro também se trata de algo profissional. Talvez lá com esses documentos vocês vejam algo profissional. Cada capítulo eu faço de uma área que eu trabalhei e que eu apresento algumas estruturas que eu trabalhei, documentação, projetos e tal, e aí vocês vão vendo, sem falar das histórias pessoais, que tem muitas histórias engraçadas, né? Aí assim se vai sucessivamente, né? E essa história é exatamente isso, né? Então, gente, voltando aqui, eu fui só ligar a luz. Essa é mais um capítulo falando sobre o loteamento Maria Eunice, que eu tentei transformar em condomínio Vila Olímpica, por vários motivos que eu já citei. Lembrando que na primeira assembleia não ficou definido que seria condomínio, que seria loteamento, que seria associação. Eu busquei os documentos para transformar em associação, estavam comigo, porém eu ainda estava lutando para ver o condomínio. O processo de condomínio se deu com as placas, com a portaria e tudo mais, mas devido a algumas pontes que não foram bem feitas com o proprietário, né? Não dizendo que ele tem culpa, né? Seria até mais culpa minha do que culpa dele, né? Então, assim, essas pontes que foram feitas acabou não foram feitas corretamente, ficou muito oscilado. Porém, eu acredito que daria certo se tivesse um apoio realmente, e assim, tinha tudo para dar certo. O clube, a portaria, o portal bonito, os portões de serviço, talvez se a prefeitura e algumas empresas visse o projeto de urbanização, né, de trânsito ali, para poder fazer a avenida se transformar numa avenida de comércio, a 1º de janeiro manter-se com a avenida também de comércio, né, com a rua de comércio forte, uma rotatória bonita, uma portaria ali de entrada bonita, arborizada, né? E assim sucessivamente, né? Então essa era a ideia. Eu gastei meu tempo, vamos dizer assim, desde 2019, no meu segundo desemprego, para bolar isso. Por quê? Porque eu tinha know-how, tinha conhecimento, sabia como fazer. Porém, em Serrinha, foi dito a algumas pessoas me falaram, mas Serrinha não dá certo, Serrinha não funciona assim, Serrinha isso e aquilo, lá veio o gato, bagunçando. Ele não funciona assim e tal. Beleza, eu ainda não acreditei nas pessoas porque eu acreditava no processo. Mas infelizmente eu tive que ir recuando e estava me desgastando de certa forma, porque só eu estava acreditando, forçando os outros a acreditar e só eu sonhando. Então, assim, um sonho que se sonha junto se torna realidade. O sonho que se sonha sozinho é complicado, né? E assim foi. Ainda moro lá, tem um lote lá, tem uma casa em construir, não terminei ainda, porque inclusive está no meu livro, no capítulo 2017.2, né? A questão da história da construção da minha casa. Mas tem lá a casa, ainda vou lá muito de vez em quando, tem uma pessoa que cuida, eu sou obrigadão aí, que cuida lá da minha casa, faz a jardinagem, limpa e tal. Inclusive minha casa o terreno ainda estou lutando para terminar de pagar, né? E assim vai. É Lois é o nome dele, está aqui bagunçando, está na minha mala de viagem, puxando tudo. Ainda fica me olhando com cara sem vergonha. Então é isso, gente.
Mais uma vez venho aqui comentar sobre um capítulo do livro. Esse já está inclusive descrito, né? Só está em edição. E um próximo vídeo vai ser o 2019.2, né? E fala de um outro processo de 2019, mas numa outra linha de trabalho, né? Onde no livro também vai ter lá todos os portfólios dessa outra linha. Então assim vai, beleza? Obrigadão aí, valeu!